bem com você? Bem-vindos a mais uma aula do Pedrão, aula de Geografia. Essa é a nossa quarta semana de aula e nós vamos dar continuidade ao assunto que já vimos trabalhando, né? Que é a América Anglo-Saxônica. Porém, parte 2. Dessa vez a gente vai afunilar e falar um pouquinho mais dos Estados Unidos. Bora lá? Vem comigo! Como vocês sabem, os Estados Unidos representa o grande império do mundo contemporâneo, em virtude da sua grande potência econômica e também da sua capacidade de influenciar o mundo por meio da sua cultura, né? Além de poder militar, ok? As causas da hegemonia atual dos Estados Unidos, ela é muito em cima da cultura, principalmente a questão das músicas, da alimentação, da moda, do vestuário, da língua. Tem também a parte econômica. Os Estados Unidos representa 20% do PIB global e a sua capacidade militar. E tudo isso foi programado. A formação dos Estados Unidos, ela se deu por origem de processos de colonização, né? Quando os ingleses chegaram, eles ocuparam a costa litorânea dos Estados Unidos, também conhecido como a costa leste, né? Eles oriundo pelo Oceano Atlântico, e eles formaram 13 colônias a princípio. As colônias do norte, elas vieram para ser povoadas, e elas começaram a praticar comércio, a produção era menor, e eles começaram a introduzir os processos de tecnologia que já existiam na Europa. Já as colônias do sul, elas sofreram um processo diferenciado, um processo de colonização para ser explorados, inclusive também teve o processo de escravidão, tá? Mesmo a gente falando que a América Anglo-Saxônica ela é rica e desenvolvida, porque houve um processo diferenciado, dentro dos Estados Unidos, esse processo ele teve dois segmentos, o norte e o sul. O norte, né, que se desenvolveu pelo comércio, e o sul já trabalhou em cima dos grandes latifúndios, grandes propriedades de terra agrícola, de monocultura, ou seja, de uma cultura só, e também utilizando mão de obra escrava. E como isso começou? Um dos primeiros pontos de partida do processo de desenvolvimento dos Estados Unidos aconteceu algo chamado Doutrina Monroe. Doutrina Monroe foi um conjunto de políticas instituídas pelo presidente James Monroe no início do século XIX, cujo lema era a expressão América para os americanos. Essa afirmação demonstra a intenção dos Estados Unidos em exercer a sua influência econômica na política do continente inteiro, né? Não admitindo a influência de nenhuma nação europeia, nenhuma nação poderia interferir dentro do continente, não só dentro dos Estados Unidos. Olha para vocês verem que interessante. E aí ela começou a formar a questão da nação americana e começou todo esse processo que levou a outras consequências que a gente vai ver logo mais. Dentro desse processo de política externa, né, quando os Estados Unidos não aceitou interferência mais dos europeus e de nenhuma outra nação e começou a ter o seu sentimento instituído dentro do seu próprio país, né, houve algumas situações marcantes, né? Em 1904, o presidente Roosevelt ele aplicou uma situação diferenciada chamada Big Stick, ou o grande porrete, que justificava a intenção política e até militar das Américas, principalmente a América Latina, para fazer prevalecer os interesses estadunidenses na região, justificadas por uma proposta de cooperação para a prosperidade do continente americano. Um exemplo disso é a construção do Canal do Panamá, mas não parou por aí. Com o crescimento da economia americana, eles tiveram uma ideia. Essa ideia foi nada mais do que American Way of Life, né? O modo de vida americano, baseado no estímulo ao consumo de bens duráveis e não duráveis. A busca constante pelos status sociais que a gente tem até hoje, né? Você é aquilo que você tem e não aquilo que você realmente é. Essa imagem nasceu, foi projetada, programada pelos Estados Unidos para aumentar o seu mercado, para aumentar o consumo, as suas indústrias. Tudo isso foi pensado, tá? Não foi assim do dia para a noite. E aí, junto com esse modo de vida americano,
e depois eles tiveram, né, a Grande Depressão de 29, que vocês já estudaram em história também. Logo após isso veio uma outra situação, né? Eles passaram por uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, e depois eles vieram com uma outra ideia, né? Que é o New Deal, um plano econômico elaborado durante o governo do presidente Franklin Roosevelt, fundamentado em uma grande intervenção dos Estados Unidos na economia, reduzindo a liberdade de mercado financeiro e estimulando obras estruturais na política para aumentar a oferta de emprego. Ou seja, né, a gente já viu recentemente no Brasil, alguns anos atrás, onde o governo injeta dinheiro no seu país e começou, os Estados Unidos virou um grande campo de construção, né? Construções, casas, pontes, rodovias. Mas aí veio a Grande Guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, e a Europa ficou destruída, né? E nesse processo de crise, né, na Europa, aí veio um outro plano, né, e sempre pensada em trazer benefícios para os Estados Unidos, embora dessa vez eles venderam a ideia que não era bem assim, né? Então o Plano Marshall foi um programa de investimento, eles fizeram esse plano, né, Plano Marshall, de investimento no intuito, investimento aonde? Né? Investimento na Europa, para ajudar a reconstruir a Europa pós-guerra, né? E o seu intuito era reconstruir e salvar a economia europeia pós-guerra, né? Seguindo o plano, esses investimentos chegou até o Japão, porque o Japão também sofreu um processo muito forte, né? Os Estados Unidos, lembrando, jogou 2 bombas atômicas no Japão, né? As empresas estadunidenses, elas viram seus investimentos sendo intensificados maciçamente, gigante. Essas empresas começaram a vender muito, né? Então tudo que eles tinham, indústria civil, a indústria farmacêutica, eles tinham um grande mercado. Os Estados Unidos foi lá e depositou dinheiro, só que aquela coisa, olha, eu estou te ajudando, a gente está vendendo aqui, pá. E a ideia era que a Europa estava sendo reerguida, né, depois de estar destruída, e os Estados Unidos depositando dinheiro, levando lá remédios, alimentos e ganhando muito com isso, tá? Então perceba que até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era uma potência em desenvolvimento, mas a grande potência mundial era a Inglaterra. E nesse momento, os Estados Unidos levou assim a melhor. Ele viu a Europa sendo destruída, a Europa estando totalmente dizimada, né, sua população enfraquecida, passando fome, e os Estados Unidos praticamente ele não sofreu nada, ele não sofreu, né, não estava destruído, ele estava vendendo como nunca. Os Estados Unidos ele foi o autor exatamente dessa situação. Ele injetou muita coisa na Europa, dinheiro, ajudou a reconstruir, mas foi o país que mais se beneficiou com isso. E aí ele também teve um grande investimento em armas, né? Os Estados Unidos, ele é dividido, né, o seu território em 5 partes, tá? No processo de colonização, toda a parte leste ele foi ocupada, e os Estados Unidos desenvolveu projetos para ocupar o país como um todo, né? O que eu deixo de interessante, que eu acho que é bom pensar, que houve um pensamento, como que a gente pode desenvolver? Nós temos lá o Texas, por exemplo, é uma região seca, árida, né, que pertencia ao México por guerras. Os Estados Unidos foi lá, guerreou, depois comprou, enfim, adquiriu o México. E aí eles procuraram o que tem de interessante lá, descobriram alguns minérios e descobriram petróleo. E aí a área se desenvolve, né? A costa oeste, eles introduziram a indústria da tecnologia. Em áreas desérticas, eles colocaram um cassino. Então, assim, eles montaram projetos para fazer com que toda a região se desenvolvesse. Se ela era propícia à agricultura, eles formaram os grandes cinturões agrícolas. Se ela não tinha nada, nenhum bem mineral, eles levaram a indústria do entretenimento, né? Hollywood, os cassinos em Las Vegas. Então,
houve um pensamento em desenvolver o país como um todo. E isso eu acho legal, que é interessante a gente guardar, ok? É uma região de manufaturados, né? Também conhecido como cinturão industrial. Ela tem uma forte concorrência da indústria europeia e da japonesa, e uma mão de obra mais cara. Sul. O sul é a região dos fruit belts, né? Não sei se é assim que se pronuncia em inglês, mas o meu inglês é mais ou menos assim, é caipirado mesmo. Com destaque a produção de laranjas na Flórida, né? Constituído por uma região de industrialização, né? Conhecida como Sun Belt. As planícies centrais é o celeiro agrícola dos Estados Unidos, né? Com destaque a área do milho, né? Produção de milho, que é muito utilizado nos Estados Unidos, não só para a indústria alimentícia, mas para cola e também para o combustível, né? O etanol deles, né? Que na verdade não é etanol, biocombustível seria mais correto dizer, é feito através do milho. O oeste é a área de pecuária, a área que tem bastante hortaliças e também extração mineral, com grandes propriedades e elevado investimento tecnológico. A costa do Pacífico. A costa do Pacífico é a menina dos olhos dos Estados Unidos, né? Com grande concentração no Vale do Silício, com alta tecnologia e destaque para a produção de chips eletrônicos, ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula preparada com muito carinho para vocês, e deixo aqui aquele abraço, um abraço do Pedrão, e até mais, galera!